A paz do Senhor. E aí, como é que vocês estão? Tudo bem? Então, hoje eu queria trazer uma informação muito importante sobre um discípulo pouco falado no meio cristão. Ele é até pouco mencionado na Bíblia. Você já ouviu falar sobre o discípulo André? Esse mesmo, o irmão de Pedro. Se não sabe, gostaria muito de apresentar esse discípulo e falar um pouquinho sobre a sua chamada. E aí, tá pronto? Então vem comigo. Seja bem-vindo ao Atos 2. André, conhecido como André Evangelista, bom, eu chamo ele assim. Por quê? Porque o perfil dele é de um evangelista. Acompanhe comigo em João, capítulo 1, versículo 40. O irmão de Simão Pedro, um dos dois que tinham ouvido o testemunho de João e o seguido Jesus. Ele achou primeiro o seu próprio irmão, Simão, a quem disse: achamos o Messias, que quer dizer Cristo, e o levou a Jesus. Somente até aqui. André, ele já era um discípulo de João Batista, ou seja, daí nós já vemos, já observamos o interesse de André de querer mais sobre Deus, de buscar mais a presença de Deus. Então ele já era um discípulo de João Batista. Após João Batista apontar para o Messias, dizendo que, para Jesus no caso, que ele era o Cordeiro de Deus que tirava o pecado do mundo, imediatamente André passou a seguir a Cristo. E se nós analisarmos com cuidado, depois de um dia mais ou menos, depois de um pouco tempo, ele imediatamente traz o seu irmão Pedro e apresenta a Jesus. Ou seja, André já era alguém que tinha um coração voltado para as coisas de Deus. Amém. Glória a Deus. Como André também levava pessoas até Cristo. Curioso é que não bastava André se interessar pelas coisas de Deus. Ele gostava, ele se importava de levar pessoas também até Jesus. Esse era um perfil de André, de levar as pessoas até Jesus. Nós lemos a Bíblia e se nós olharmos os evangelhos, vai passar bem rapidamente, bem discretamente. Mas se nós atentarmos, você vai ver que na multiplicação dos pães, aquele menino que tinha os 5 pães e os 2 peixinhos, quem leva ele até Jesus é justamente quem? André. Tem também uma passagem que se alguns gregos queriam conhecer a Jesus, e quem é responsável por levar essas pessoas a Jesus? André. Então passa bem discretamente, mas eu vim aqui justamente para atentar, para chamar a tua atenção para esse discípulo. Por quê? Porque quando eu estava estudando, lendo sobre ele, chamou muito ao meu coração, porque nós olhamos muito a vida de Pedro, Tiago e João, os 3, né? Aqueles 3 que eram mais próximos de Jesus. E nós não vemos muito André. O que nós observamos muito em André é só no começo, quando ele apresenta Pedro, seu irmão a Cristo, e depois ele sai de cena, e tem essas 2 passagens, como eu já mencionei. Que nós olhamos muito para quem está em destaque. Nós queremos às vezes estar em destaque. Nós queremos muito oportunidades para aparecer, não para se mostrar, mas estar em evidência. Ou olhamos muito para quem está em evidência e achando que quem está com evidência, quem está à mostra, quem está aparecendo mais, está fazendo um grande trabalho. Para ser mais claro, a gente acha que muitas das vezes alguns acreditam que precisa de um cargo na igreja para estar fazendo tal obra do Senhor. Ou às vezes precisa de um microfone, estar lá na frente com o microfone, pregando, cantando, para poder fazer algo do Senhor. E nós vemos aqui, se nós formos aplicar aqui, aquele chamado daquelas pessoas
que trabalha sem holofote, sem mídia, sem destaque. Mas, no entanto, o que André fazia, os outros 3 não faziam, que é o quê? Levar pessoas até Jesus. Aí eu te pergunto, existe alguma coisa mais importante do que levar as pessoas até Jesus? Tem algo mais importante do que apresentar Jesus para pessoas? Qual é a nossa missão? Ir de pregar o Evangelho, correto? Então não tem mais nada importante do que isso. Então André não tinha visibilidade, no entanto ele apresentava, ele fazia. No entanto, André fazia com amor, porque ele sabia a importância de levar as pessoas até Cristo, porque ele sabia quem Cristo era, sabia que Jesus podia mudar, sabia que Jesus podia curar, sabia que Jesus podia salvar. Então não fique almejando cargos, almejando cadeiras, posições, destaque, ser reconhecido, ser famoso. Faz o que está no coração do Senhor, que é ir de pregar o Evangelho, independente se você está aparecendo ou não. Eu fico lembrando ali a questão de Davi. Davi ganhou destaque quando enfrentou aquele gigante, quando derrubou aquele gigante. Mas antes, Davi já enfrentava lutas que ninguém via, que era o leão e que era o urso. Davi já enfrentava leões e ursos para proteger suas ovelhas e ninguém sabia. Então não importa se o homem está vendo, se você está sendo reconhecido ou não, faça o que Deus te chamou, mas faça para Deus, independente se está sendo recompensado ou não, faça de coração para Deus. Não importa qual seja o teu chamado, não importa o que Deus te chamou, faça de coração, faça para Deus. Um detalhe, existe uma diferença, uma pequena diferença entre levar as pessoas até Jesus e levar Jesus até as pessoas. Ah, Thiago, mas o resultado é o mesmo. Ok, concordo, mas são totalmente diferentes. Você ir até a pessoa e falar de Jesus é uma coisa. Agora, você pegar as pessoas e levar até Jesus é completamente diferente. Lembra daqueles amigos que a casa de que Jesus estava em casa, a casa estava cheia, eles não conseguiram, aqueles 4 amigos não conseguiram levar aquele paralítico até Jesus? O que eles fizeram? Tiveram que subir no telhado, abrir um buraco no telhado e descer aquele paralítico pelo telhado até Jesus. Ou seja, gera muito mais esforço, porque você vai tirar a pessoa da tua zona de conforto. Tu vai ter que às vezes até incomodar, ser um pouquinho chato, para poder arrancar ela até Jesus. Mas não importa, se você está falando de Jesus, você está levando Jesus, levando a pessoa até Jesus. Cumpre o teu chamado com excelência, cumpre com amor, porque Deus ele está vendo e com certeza Ele vai te abençoar. Com certeza você vai fazer a diferença na vida dessas pessoas. É isso. Gostaram de conhecer um pouquinho do discípulo André? Tamo junto.